Capítulo 177, Eu não preciso da sua gratidão. Autor, Rafael Batista Revisão, JFIP. Após escutar que Zhao Tian e Yang representariam o clã da graça, o velho demonstrou-se descrente e perguntou, o clã da graça? Eles contrataram vocês? Sim. Zhao Tian afirmou. O velho, por sua vez, viu que Zhao Tian não estava acompanhado de nenhum membro do clã da graça e não trazia nenhum papel consigo. Por causa disso, ele falou, vocês têm alguma prova de que estão falando a verdade? Eu não posso aceitar a inscrição de vocês sem que eu tenha alguma confirmação da veracidade das suas palavras. É bem comum que, pessoas que não foram aceitas pelos seus grupos, tentem se passar por representantes de outros grupos. Zhao Tian, que não esperava por aquilo, ficou sem saber o que dizer. Ele queria argumentar com o velho, mas o que ele diria? Como ele provaria que estava falando a verdade, se era tudo mentira? Foi naquele momento de confusão do Zhao Tian que o velho olhou para trás dele e uma voz caiu. Eu confirmo as informações desses dois. O ancião Namuk falou enquanto caminhava até o velho. Assim que viu o ancião Namuk, o velho sorriu e falou, Namuk, meu velho amigo. Namuk sorriu de volta e falou, Dong, seu velho teimoso. Você ainda está vivo. Imediatamente, o velho, que se chamava Dong, deu um largo sorriso e respondeu, este corpo ainda suportará muitos anos de vida. Ha 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 ha. Eu espero que sim. O ancião Namuk respondeu enquanto tocava nos ombros do velho Dong. Você está escutando mesmo que eu? Surpreso com a chegada do ancião Namuk, Zhao Tian perguntou enquanto olhava para Ye Yang. Eu acho que sim, Ye Yang respondeu enquanto Namuk e Dong conversavam. Namuk. Então é verdade. Você contratou esses garotos? Dong perguntou enquanto olhava para Zhao Tian e Ye Yang. Pela primeira vez, desde que chegou ali, Namuk olhou para os dois, antes de responder, sim, eu os contratei. Já que é assim, eu não precisarei ver nenhum papel. Dong comentou enquanto olhava para Zhao Tian e Ye Yang. Depois de dizer aquilo, assim como fizera com o Cruz, Dong sondou as forças do Zhao Tian e do Ye Yang. Primeiro, quando ele sondou Zhao Tian, ele fez uma expressão agradável. Depois, após sondar Ye Yang, Dong mostrou-se decepcionado e falou, você tem um potencial imenso e se dará bem, mas... o seu amigo. Ele não tem a força necessária para lutar em tal competição. As palavras do Dong frustraram Ye Yang, que apertou os punhos e disse, eu sei muito bem sobre as minhas limitações, mas eu garanto que, até o torneio, eu estarei preparado. Zhao Tian ficou sensibilizado com a situação de Ye Yang e disse algumas palavras de apoio, eu tenho certeza de que ele será uma das grandes atrações do torneio. Namuk. É você quem decide, mas, como um amigo, eu digo que, esse jovem trará apenas vergonha para o seu clã da graça. Mesmo após aquelas palavras do Zhao Tian, Dong continuou descrente, mas deixou a decisão nas mãos do ancião Namuk. Namuk olhou para Ye Yang, antes de olhar para Zhao Tian e este acenar com a cabeça, pedindo para que ele concordasse com a inscrição do Ye Yang. Depois, Namuk coçou a cabeça, olhou para o Dong e falou, eu aprecio as suas palavras, mas... eu apostarei nesse jovem. Dong simplesmente encolheu o pescoço e disse, você que sabe. Eu aceitarei as duas inscrições. Depois de dizer aquilo, Dong olhou para os dois e perguntou, quais são os seus nomes? Zhao Tian. Ye Yang. Os dois responderam, antes que Dong escrevesse os seus nomes no livro. Boa sorte, para os dois. Dong falou enquanto acenava com a cabeça. Obrigado, Dong. Namuk agradeceu enquanto cumprimentava o Dong e se virava. Depois, Namuk olhou para Zhao Tian, deu um sorriso forçado, e sussurrou, o que vocês estão planejando? Discretamente, Zhao Tian apontou para um canto vazio, indicando que eles deveriam conversar, lá. Para manter as aparências, Namuk colocou as mãos nas costas dos dois e caminhou até o local indicado. O que foi que aconteceu ali?
Assim que os três saíram de perto das outras pessoas, Namuk ficou de frente para Zhaotian e perguntou. Zhaotian, por sua vez, tinha um semblante calmo enquanto dizia, primeiramente. Obrigado, por ter concordado em me tirar da prisão. Aquela atitude calma e agradecida, desarmou o ancião Namuk, que ficou sem reação. Ele realmente não esperava que Zhaotian fosse dizer aquilo. Yang, ancião. Ele sabe sobre o seu testemunho a favor dele. Imediatamente, Namuk coçou a cabeça e falou, vocês não me deixaram nenhuma escolha. Eu estou em dívida com vocês. Assim que a voz do Namuk caiu, Zhaotian fez uma expressão despreocupada e comentou, você está se referindo aos núcleos profanos. Se for por causa disso, não se preocupe, porque eu só dei eles a vocês, por causa dos meus interesses particulares. Você o que? Namuk franziu os senhos e perguntou, antes de continuar, você está me dizendo que só quer usar o meu clã? Zhaotia sacudiu a cabeça e respondeu, sim, é exatamente isso. Namuk ficou irado e xingou, pirralho atrevido. Eu menti em juízo, porque pensei que deveria encontrar uma forma de te pagar pelo que fez, mas você... Você está me dizendo que, estava apenas nos manipulando. Zhaotian deu de ombros e respondeu, desde quando isso não foi benéfico para as duas partes? Você conseguiram os núcleos profanos e o dinheiro para se manter, enquanto eu também consegui atingir os meus objetivos. E quais foram esses seus objetivos? Desconfiado, Namuk perguntou, pois ele não queria que o seu clã estivesse relacionado a alguma atividade duvidosa. O senhor não vai querer saber. Zhaotian afirmou, antes de dizer, por ora. Nós estaremos unidos em outra troca de ganhos mútuos. Nós participaremos do torneio dos melhores e você terá 2 representantes, muito mais fortes do que qualquer um do seu clã. Realmente, Zhaotian estava certo, pois cada uma daquelas coisas beneficiava as duas partes. Na verdade, era o clã da graça quem saía com os maiores ganhos. Zhaotian e Yang só estavam gastando tempo e dinheiro, para fugir de uma situação perigosa e prejudicar os planos dos salvadores. Entretanto, mesmo que com benefícios maiores, o ancião Namuk não gostou da atitude do Zhaotian e temeu aquela situação, pois ele não queria que o seu clã estivesse relacionado a qualquer tipo de atividade criminosa. Dessa forma, ele perguntou, o que vocês querem em Turop? Vocês são algum tipo de criminosos? Imediatamente, Zhaotian apontou para si mesmo e falou, eu. Criminoso? Eu tenho cara de criminoso. Instantaneamente, Yang e Namuk olharam para ele e disseram, sim, você tem. Também, dentro da sua consciência, Gold falou com Zhaotian, eles estão certos, você tem cara de criminoso. Após escutar todas aquelas confirmações, Zhaotian fez uma cara feia, olhou para Yang, e disse, até tu. Yang, por sua vez, sacudiu a cabeça, se virou para o ancião Namuk, e falou, ancião. Eu entendo as suas preocupações e afirmo que, nós não somos criminosos. Nós temos objetivos que não podemos dizer, até mesmo para garantir a segurança de vocês, mas nós não temos nenhuma má intenção contra Turop e os seus cidadãos. Yang tinha um tom mais amistoso e um olhar mais sincero. Essa atitude foi capaz de alcançar o ancião Namuk, que disse, eu quero acreditar nas suas palavras, de coração, mas... As palavras e atitudes do seu amigo opõem às suas palavras. Yang deu olhar repreensivo para Zhaotian, antes de dizer, perdoe-o. Ele não está no seu melhor estado mental. Nós temos muita coisa em jogo, então. Por favor, tente entender a impaciência dele. Zhaotian ficou furioso com as palavras do Yang, porém, ele viu que o Yang estava lidando com aquela situação melhor do que ele, e resolveu não dizer nada. Namuk ainda não gostava do Zhaotian, mas ele começou a ver Yang com outros olhos. Por isso, ele falou, quando aqueles 2 homens foram até a minha casa e me transmitiram as suas palavras, eu resolvi ajudá-los porque estava em dívida com vocês.
Eu fui até a Tenente Vienne e confirmei a sua história, dizendo que eu tinha testemunhado tudo, mas acabei fugindo por causa do medo de morrer e deixar o meu clã sem um ancião. Sinceramente, eu me sinto envergonhado por ter mentido e confirmado algo que eu nunca presenciei. Também, o meu coração dói, por causa da vergonha de ser obrigado a aceitar a ajuda de alguém que ofendeu a mim e ao meu clã. Eu não me considero um santo, porque eu podia ter recusado a ajuda de vocês, mas não o fiz, para garantir o futuro do meu clã. É triste sentir que está sendo controlado por alguém, ainda mais para um velho, como eu. A voz do Namuk estava carregada de pesar e decepção. Ele se culpava pelo fato de ter aceitado aqueles núcleos, pois, na cabeça dele, era como se ele tivesse entregado o seu clã para Zaltian, como forma de retribuir uma dívida. Porém, essa era a única saída que ele conseguia ver, porque lutar no torneio dos melhores, a fim de garantir o sustento do seu clã, era uma missão impossível, que os jovens do clã da Graça não seriam capazes de ter sucesso. Portanto, ele resolveu assumir essa vergonha para si mesmo, engolir o seu orgulho e usar aqueles núcleos, sabendo que não tinha nenhum meio de retribuir aquele favor, pelo menos não à altura do que foi lhe dado. Eu não quero controlar o seu clã, ou muito menos que você fique em dívida comigo. De repente, a voz do Zaltian caiu, antes que ele continuasse falando, aqueles núcleos profanos não me farão nenhuma falta e eu não preciso que você se ajoelhe ou me dê qualquer remuneração. Eu só quero que você nos deixe treinar nas suas terras e deixe que esse assunto se encerre por aqui. Após escutar as palavras, treinar nas suas terras, Namuk fez uma cara feia e soltou um grito de surpresa, o que? Você? Quer usar as minhas terras? Zaltian prontamente se pôs à frente e respondeu, olha. Você não gosta de mim, da mesma forma que eu também não gosto de você ou do seu clã. Porém, tem alguém querendo sequestrar o meu amigo aqui, e nós precisaremos participar daquele torneio, para que ninguém haja contra ele. Eu te dei 6 núcleos profanos, representarei o seu clã no torneio, e reitero que, eu não quero nenhuma mísera moeda de você ou o controle e a gratidão do seu clã. Contudo, se você sente mesmo que me deve algo, e quer retribuir, aceite esses termos, nos deixe treinar nas suas terras e nos deixe em paz. Zaltian terminou de falar, demonstrando uma grande impaciência. As palavras do Zaltian foram ásperas e diretas. Ele não se deu ao trabalho de sequer pensar no que iria dizer, ele simplesmente falou o que queria e pensava. Novamente, Yang encarou Zaltian enquanto o ancião Namuk absorvia aquelas palavras e, impotentemente, fechava os olhos. O ancião Namuk respirou fundo, antes de abrir os olhos, olhar para Yang, e perguntar, essas são as suas únicas exigências? Yang acenou com a cabeça e respondeu, sim, nós só precisaremos de um lugar para ficar, onde ninguém interaja conosco. Se é isso o querem, vocês poderão escolher onde querem ficar. O ancião Namuk falou com Yang, antes de olhar para Zaltian e dizer, quanto a você. Eu não estou em posição de pedir nada, mas eu peço que você não interaja com os jovens do meu clã. Zaltian respondeu, é exatamente isso que eu pedi. Eu não quero ter nenhum contato com o seu clã. Após escutar outra má resposta, Namuk perguntou, você precisam que alguém os acompanhe? Antes que Yang fosse capaz de dizer alguma coisa, Zaltian respondeu, nós já sabemos o caminho. Decepcionadamente, o ancião Namuk olhou para Zaltian e falou enquanto passava por ele e deixava o local, ver tanto talento, dentro de uma pessoa tão prepotente. É decepcionante. Você entende tudo sobre desperdiçar talentos? Zaltian bufou e respondeu. Dessa vez, o ancião Namuk não disse nada, ele apenas continuou andando, fechou os olhos e balançou a cabeça. Assim que o ancião Namuk se afastou, Yang encarou Zaltian e furiosamente perguntou, o que diabos você tem? Aquele homem e o clã dele já não sofreram o suficiente. Pare com esse sentimentalismo e sinta o que tem à sua volta.
Imediatamente, Zhao Tian fez uma expressão furiosa e murmurou, mas, mesmo que a expressão dele indicasse fúria, a voz dele era calma, fria e calculista. Ye Yang pareceu entender as palavras do Zhao Tian e perguntou, tem alguém nos observando? Zhao Tian, por sua vez, continuou fazendo a mesma expressão furiosa enquanto murmurava, na janela, da terceira casa às 8 horas de mim. Tem alguém que não parou de nos observar, desde o momento que fizemos a inscrição. Ye Yang evitou olhar naquela direção, continuou fingindo estar furioso e perguntou, é por isso que você estava agindo daquela forma? Zhao Tian, sim, eu precisava que o ancião ficasse verdadeiramente furioso comigo. Caso contrário, os salvadores podem pensar que nós estamos por trás das armas profanas e que o clã da graça está conosco. Ye Yang, mesmo assim, nós falamos muitas coisas que não deveríamos ter dito. E se ele nos escutou? Zhao Tian, ele está longe demais para ter escutado a nossa conversa. Foi bom que o ancião se sentisse envergonhado e falasse baixo. Ye Yang, o que você sugere? Continuaremos assim, fingindo que somos simples contratados do clã da graça. Zhao Tian, sim, vamos agir como se o clã da graça não tivesse nenhuma relação conosco, além do fato de termos nos oferecido para representá-los no torneio. Assim, os salvadores imaginarão que estamos apenas usando o clã da graça, para fugirmos deles. Ye Yang, você realmente tinha pensado nisso? Todas aquelas palavras eram uma fachada. Zhao Tian, parte delas foram sinceras, mas eu não quero o mal daquele clã. Nós precisaremos usá-los, mas não podemos colocá-los em perigo. Ye Yang concordou e respondeu, todos me acham fraco. Eu preciso ficar forte. Vamos. Eu te ajudarei nos preparativos. Zhao Tian falou enquanto se virava e convidava Ye Yang para caminhar. Não pegue leve. Eu preciso te alcançar. Ye Yang falou enquanto caminhava ao lado de Zhao Tian. Haha. Zhao Tian deu um riso, antes de dar um soco fraco no ombro do Ye Yang, e dizer, se prepare para um treinamento intensivo.